9h11. Precisei passar um pouquinho porque é a chegada da paróquia e os trabalhos. Concluindo para poder estar com vocês. Só um instante, que eu esqueci o meu óculos em cima da mesa. Só um minutinho, vou pegá-lo e já volto aqui. Vão preparando, passando esse link para quem puderem. E então já tá aqui. Tá aqui já na mão, para quem puderem. E então já vamos fazer a oração inicial e começar a formação desta noite. Sob os cuidados do Imaculado Coração de Maria, sacramentalmente enquanto sacramental a imagem não, aqui atrás de mim, nessa belíssima imagem, pedindo sua intercessão, o triunfo, seu triunfo, o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês aqui já na terça, então, início da semana. Amanhã a gente vai fazer aí uma bateria de perguntas. Com a graça de Deus, amanhã vamos rasear para uma bateria de perguntas, tá bem? Vamos rezar. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Deixa eu fechar aqui. Só um instante, que eu acho que não está carregando a energia. Só um minuto. Não sei se está carregando, porque se não carregar energia, depois vamos ficar sem. Eu não tenho realmente noção se o carregador está funcionando ou não. Desculpa, eu cortei aqui no meio que veio o sinal de que estou com baixa energia. Faz parte. Vamos aguardar um pouquinho. Nossa Senhora, Mãe do Amor Maravilhoso, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, eu vou fazer a terceira e última live da última semana de Daniel. E amanhã eu vou abrir para perguntas. Vocês estão esperando há muito tempo um dia para perguntas e amanhã eu vou abrir. Eu espero que fiquemos muito no tema que estamos estudando, que estamos aprofundando. Sabemos que o tema da escatologia universal não é fácil. Por ainda não ter se cumprido, é que nós nos fiamos do que ensina a Sagrada Escritura, tutelada, interpretada e transmitida pela Santa Igreja, da bimilenar tradição, dos padres da Igreja, desde os dias de Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Santo Irineu. Aí avançamos, depois, mais tarde, diversos santos. E eu vou trazer na sequência um elenco deles que falaram do fim desses tempos, historicamente do fim desses tempos, não do fim do mundo ainda. E nós estamos tentando fazer uma aproximação, uma interpretação fiada nesses santos, da tradição da Igreja, dos eventos atuais.
e o que eles significam, também cruzando com as aparições de Nossa Senhora, com as muitas aparições de Nossa Senhora em nosso tempo. Sendo assim, nós temos um quadro. É possível montar um mosaico com esses ladrilhos. E é possível montar um mosaico com esses ladrilhos e irmos tendo uma visão bastante clara do que está se passando. Especialmente nos últimos 10 anos, podemos dizer sem receio, da última década para cá, mas com um acento bastante intenso do ano de 2017 para cá. 2017 para 2018. Se entendermos que a interpretação do livro de Daniel e da passagem da figueira deixada por Nosso Senhor, a figueira sempre identificada como a antiga raça eleita, o povo judeu, nós daremos em 2017 ou 2018, entre 2017 e 2018, melhor assim, e 2027 e 2028. Entre o ressurgimento do Estado de Israel, ou a criação do Estado de Israel, e uma geração que é entre 70 e 80 anos, uma geração bíblica, nós teremos exatamente 2027, entre 2017 e 2018, se pensarmos em 70 anos, e 2027 e 2028, se pensarmos em 80 anos. 70 anos é o total de nossa vida. Os mais fortes chegam aos 80, conforme o Salmo 89, 90. Agora, diante de tudo isso, há um mistério que é que algo detém a manifestação do anticristo. Eu vou pegar aqui algumas passagens. Nós vamos retomar algumas passagens bíblicas apoiando o livro de Daniel, mas nós vamos ter que voltar aos Tessalonicenses. A segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e já veremos os versículos. O que acontece é que a pergunta sobre a volta do Senhor, já por aquela primeira geração, foi respondida por São Paulo, inspiradamente, que lançava em direção ao futuro, inspirado por Deus, a profecia sobre o fim dos tempos e o fim do mundo. E que vai conter a manifestação do anticristo. São Paulo coloca claramente a manifestação do anticristo. E esta manifestação preparada por uma grande apostasia, por uma grande renegação da fé. Então nós vamos hoje tentar trançar 4 dados bíblicos. A segunda carta aos Tessalonicenses, o Evangelho de São Mateus, o livro de Daniel e o livro dos Macabeus. Claro que no coração o Santo Evangelho, porque é a plenitude das Escrituras. É a vinda do Filho de Deus, sua vida e sua obra. A redenção ali, narrada, descrita, inspiradamente pelos instrumentos escolhidos por Deus, os 4 evangelistas, que nos deixaram os 4 evangelhos canônicos, portanto inspirados. Mas tendo o Evangelho de São Mateus no coração,
nós vamos entender aí as outras 3 passagens, Daniel, 2 Tessalonicenses e primeiro livro dos Macabeus, como o quadro atual se desenha e como vai ficando cada dia mais claro que um tempo muito especial se aproxima. É que o mistério da iniquidade vai se avolumando. Desculpem-me a expressão, mas é como um verdadeiro jogo de xadrez onde as peças estão se movendo. A Santíssima, a Divina Providência, jamais perderá o controle de tudo. Mas porquanto só permite que a iniquidade e que o mal avance, até onde for possível tirar disto um bem, em favor de nossa perseverança, de nossa purificação, de nossa santificação. É claro que as peças estão se mexendo, estão se movendo. E eu já vou chegar em quem possivelmente é o caterron, o obstáculo que detém a manifestação do anticristo. 2 de vocês já colocaram duas realidades e as duas estão corretas, hein? Tanto a que um colocou quanto o outro. Elas não se opõem, porque nós vamos ver que no fundo e ao cabo vão apontar para a mesma realidade. Elas não se opõem e ao fim e ao cabo vão apontar para a mesma realidade. Uma é o Senhor, outra é o servo do Senhor. Então está dentro, está totalmente dentro. Mas nós temos que perceber que estamos em dias de algo muito diferente, de algo muito especial. E nas últimas horas nós vimos uma movimentação cada vez maior também em relação ao Brasil, do que significa o mal avançar, do que significa a nova ordem mundial, aquilo que se chamou de nova era, com matização muito esotérica, muito teosófica, lá nos anos 80 e 90, não é outra coisa senão a atual nova ordem mundial. São dois lados da mesma moeda. Uma passa pela falsa profecia, que seria a nova era. E o que isso significa? Podem juntar que dá direitinho. O que se chamou de nova era nos anos 80 e 90 bate perfeitamente com a nova ordem mundial. 2 lados da mesma moeda, a moeda de troca oferecida à humanidade com a promessa de uma falsa felicidade e sendo aceita, sendo admitida pela humanidade, pelas nações. Uma moeda falsa, uma moeda mentirosa que foi sendo aceita. Que moeda é esta? Os 2 lados dessa mesma moeda são o quê? Uma proposta religiosa nova e uma proposta de domínio político-econômico também nova. Uma nova religião e uma nova política e economia. 2 lados de uma mesma moeda. Uma nova religião que terá de ser assinada, terá de ser afiançada por um falso profeta. E uma nova política e economia mundiais, um novo senhorio político-econômico sobre o mundo, que aí estará nas mãos do anticristo. Isso é muito evidente. Quem não teve contato, vale a pena ainda, tem as suas limitações, mas é um documento de estudo, a falsa aurora do Le Pen, que aqui já recomendamos diversas vezes. Mas vamos para a 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses, capítulo 2,
versículos 1 e seguintes. Eu vou até o 7. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 7. Nós estamos fazendo aqui um estudo sério, baseado na tradição da igreja, nas aparições marianas, nas revelações particulares aos santos, em nossa tradição. De tal maneira que nós não fechamos, veja, dogmaticamente essa interpretação. A escatologia ainda não se cumpriu. Quer dizer, é quando se cumprir que toda a profecia ficará mais clara do que nunca, porque aí terá se cumprido. Mas com sobriedade, com lucidez, com o intuito de muita fidelidade ao que ensina a Santa Igreja, é que estamos fazendo essas aproximações. Eu sei que muitos de vocês seguem também outros estudos sérios e que enriquecem por um lado. Eu vou até um certo patamar. Vão mais longe, muito mais longe por outro. Está perfeito? Com prudência, com discernimento, sem se afastar da fé católica, sem correr o risco de cair em alguma heresia. Mas neste momento eu vou pedir esse carinho de vocês, que vocês se concentrem naquilo que nós vamos hoje propor. Está bem? Para que assim também possam ajudar os outros a se concentrarem. E amanhã nós já vamos ter a live de perguntas. Quizá pegar aí 1h30 para responder muita coisa. Diz assim, São Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e seguintes. Diz assim: No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito, e alarmar-vos nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Quer dizer, aqui São Paulo já coloca que provavelmente havia chegado até eles algumas cartas, alguma documentação com falsa procedência que ensinava doutrinas erradas e mentirosas sobre a vinda do Senhor. São Paulo agora vai apaziguar os ânimos, mas vai falar em relação ao que realmente se dará quando chegar o tempo. E ainda não a volta do Senhor, mas o fim desses tempos. Temos batido muito nisso. Deixa eu só já lembrar uma coisa. Quando lá em 1960 e alguma coisa, 63, 64, acredito, não tenho dado exato, mas era na década de 60, a última década do Padre Pio entre nós, antes dele ir para o céu, para a glória celestial, um grupo de peregrinos, deve ter sido após 65, logo em 1965, perguntou para São Padre Pio quando é que se dariam os acontecimentos profetizados, entregues por Nossa Senhora em Garabandal. Padre Pio parou um instante e, olhando para aquelas pessoas, e eram famílias e tinham crianças, Padre Pio respondeu: nós não veremos, elas verão. Eu não tenho o ano exato, mas deve ser 1965, na verdade, porque já se falava sobre os acontecimentos de Garabandal. Embora a primeira profecia já foi entregue por Nossa Senhora em 1961 mesmo. Mas suponhamos que tenha sido em 1965, é naquele perímetro. Padre Pio fala que eles não, mas as crianças veriam. Se eram crianças, deveriam ter ali entre 4, 5 e 10 anos. Deveriam ter nascido de 1955 para cá. E Padre Pio fala que elas veriam, portanto, aquela geração que ele falou que veria
os acontecimentos prometidos em Garabandal, profetizados em Garabandal, está hoje com mais ou menos 65, 64, 63 anos. Se nós projetarmos um pouquinho para frente, é uma geração que vai ter por volta dos 70 anos. E não é forçar, é ser muito realista. Aqui não se trata de forciore, é ser muito realista. São Padre Pio falava que aquela geração, e quando essa geração tiver por volta de 70 anos, aquela geração que estava ali com Padre Pio, é exatamente a fronteira muito próximo, ou já a fronteira com o perímetro de 2027, 2028. Nunca nos esquecendo que a agenda da ONU, a agenda globalista, a agenda de conclusão da implantação da nova ordem mundial é 2030, então seria o limite. 2030, já para a supressão integral da civilização ocidental, da civilização católica ocidental, da Santa Igreja Católica, e assim por diante. Os que têm mais de 60, exatamente isso. Se estavam ali e eram crianças, tinham de ter nascido entre 55 e 60, acredito. É a geração que passou agora dos 60 anos. Se projetarmos mais 6, 7 anos para frente, vão estar ali no limiar dos 70. De tal maneira que se encaixa tudo perfeitamente. Nós não estamos agindo aqui com forçação a priori, mas com muito realismo. Estamos colocando os ladrilhos, estamos juntando as peças escriturísticas da tradição, dos padres da igreja, dos outros santos, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, a Beata Ana Maria Taigi e muitos outros. E as aparições marianas, que acho que agora tem o maior peso, porque é a Mãe de Deus. Essas têm um peso único. Então tudo vai se encaixando perfeitamente. Não há erro aqui. A clareza, a lucidez da interpretação não deixa dúvida alguma. Não deixa dúvida alguma. Bem, avança São Paulo, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Aqui é a promessa sobre o filho da perdição. Aqui, São Paulo está falando claramente daquele que será o servo dos servos de Satanás. É sempre o mico de Deus. Vejam como aquele que Nosso Senhor escolheu para ser o seu vigário é o servo dos servos de Deus. Estou falando do Papa, do Romano Pontífice. E aqui já de cara, já colocamos, hein? O anticristo não será nunca o Romano Pontífice. Sem possibilidade alguma, sob hipótese alguma. O anticristo será um grande poder, um grande líder político-econômico. Também uma ideologia, representará uma dominante ideologia, está perfeito. Aqui no caso específico, representará uma ideologia materialista ateia, mas que se maquiará, que será maquiada, que será avalizada pelo discurso de um falso profeta, de um grande líder religioso mundial, que com seu discurso endossará o advento
do anticristo. De tal maneira que, se com o seu discurso endossará o advento do anticristo, tem que ser uma grande liderança religiosa mundial. Não vamos tirar conclusões precipitadas, vamos agir com muita sabedoria, com muita prudência, com muita filiação à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, na sua bimilenar história e tradição infalível. Vamos ser muito sóbrios, vamos ser muito sólidos, para não cairmos em desvarios. Mas se nós temos a necessidade de um falso profeta, para endossar, temos a necessidade, não que nós tenhamos, o que eu quero dizer é que os eventos necessitam que surja um falso profeta, que maquiará esse materialismo ateu, que não é outra coisa, com uma falsa religião. Porque veja, o erro é o erro, o mal é o mal, a mentira é a mentira. Uma falsa religião ou o materialismo ateu, no fundo, dão no mesmo. Conduzem à mesma coisa, a perdição e a danação eterna. O materialismo ateu que nega a existência de Deus ou uma falsa religião trabalham a serviço do mesmo Senhor com minúscula, que é Satanás. Não tem diferença. Está bem? Todas as falsas religiões, elas estão a serviço do mesmo fim. E trabalharão em conluio e paralelamente com uma ideologia dominante em nosso tempo, que é o materialismo ateu, seja ele de índole marxista, seja ele... Isso aqui é que é impressionante. Agora, prestem bem atenção nisso. O materialismo ateu, seja ele de índole marxista, comunista, seja ele de índole liberal, burguesa. É impressionante, não? Porque um vai cair já no ateísmo materialista conceitual. Seria o braço esquerdista, o braço marxista, o braço comunista. O outro cairia no materialismo ateísta prático. Se aceita remotamente a existência de Deus, mas que ele não influencie, não impacte na sociedade, que ele não impregne as veias do mundo, que ele não estabeleça a sua verdade no modus operandi operandis da humanidade, que ele não determine a conduta das instituições. Isso é relegar a religião ao privado, a uma espécie de souvenir de coleção, mas não de fato a determinação da maneira como se vive, a pautar a própria vida, a própria história, para a glória de Deus. Aqui que eu preciso que vocês fiquem comigo um pouco mais. Esse materialismo ateu, seja de índole marxista, comunista, por um lado, seja de índole liberal, pelo outro, contém erros tão graves quanto, porque se vive uma vida determinada pela matéria, exclusivamente pela matéria, serão endossados, mascarados, maquiados pelo discurso de um falso profeta que proporá uma religião universal em substituição à Santa Igreja Católica, com uma nova lei, com falsos e novos sacramentos, todas imitação falsificadas, com uma hierarquia própria, com uma nova ordem vigente, e que aí os dois lados, o falso profeta avalizará o anticristo,
o líder mundial, político e econômico, como sendo aquele que veio para realizar o que o falso profeta, o que essa falsa profecia chamará de a paz universal. A unidade de todas as nações. Olha como é mórbido. Vai apontar para ele então. Está aí. O falso profeta com uma falsa profecia, com uma falsa religião, que será a supressão de todas as religiões e a unificação de tudo como numa verdadeira salada. Como uma verdadeira salada. Vai legitimar o anticristo e o seu governo e o seu reinado. Mas antes deve vir a apostasia. O que nós estamos vivendo já há um certo tempo? Se não é uma apostasia, o que é? O que nós estamos vivendo já, pelo menos, aí há uns 50 anos, ou precisamente há uns 50 anos, uma apostasia, uma crescente apostasia, esvaziamento da fé, infidelidade, rebelião contra a igreja, um quadro de total insubordinação, e que chega ao pico agora, foi sendo preparado, foi sendo demolido aos poucos, e que agora chega ao pico. E com a história da pandemia, que criou o ambiente, se criou a atmosfera propícia para a apostasia em larga escala. Apostasia em larga escala, crescente mesmo, com o fechamento das igrejas, com a concentração da vida espiritual fora da sombra do altar. Nós já vamos ver o que aconteceu nos dias dos Macabeus, impressionante. Isso aqui é formação, isso aqui eu estou dando uma formação para vocês, formação doutrinária, catequética, espiritual. Estamos fazendo um trabalho de estudo juntos, escatológico, das escrituras e companhia. Agora, como é que se tem uma vida sacramental, uma vida de Santíssima Eucaristia, de confissão, de adoração, mas aqui sacramental mesmo, de Santíssima Eucaristia e de confissão, através de transmissão? Não é possível. Não tem como. Tanto é verdade que todos sabem que eu não transmito mais. Fiz agora no caso do Beato Carlo Acutis pontualmente, mas não permito que transmita-se mais as Santas Missas na paróquia, desde o fim de maio do ano passado. Há 10 meses praticamente. Por quê? Porque não tem sentido algum. Não há como manter uma vida de adoração, uma vida sacramental, de recepção do Santíssimo Sacramento, de vivência do santo sacrifício da missa, de confissão, impossível, sem estar na presença do altar, sem viver presencialmente o santo sacrifício da missa, sem ir ao confessionário. Então, a pandemia propiciou, permitiu um ambiente de apostasia. E se as igrejas todas no Brasil fecharem, alguém coloca... Vamos juntando as perguntas para amanhã. Se as igrejas todas no Brasil fecharem, é mais um sinal de que a abominação da desolação, de que o avanço da obra do anticristo vai aceleradíssimo. E eu vou até um pouco mais longe. Eu penso que é para fechar. Não é para fechar da minha parte, claro. É triste, é demoníaco. Eu penso que eles estão operando para fechar mesmo, para se cumprir aquilo que está dado na profecia de Daniel. É nessa direção mesmo. E dentro do período escatológico, dentro do período
cronológico que nós temos. Se é esta geração que vai ver os eventos de Garabandal, a grande iluminação das consciências, feita por Deus, a chance da conversão, da adesão à vida de fé. Imagine a multidão de batismos. Eu estou falando sério, Pentecostes. Pentecostes vai ficar, o primeiro Pentecostes foi gigantesco, vai ficar para trás a sua grandeza mediante o que vai acontecer. E as filas dos confessionários. E a busca pelo altar. Quer dizer, essa geração verá isso. Eu creio que nós veremos. Realmente eu creio que nós veremos. Agora, a manobra é trabalhar para a supressão do santo sacrifício. Não é de agora que eu venho falando. Por isso que os dois catejon, eu já vou aqui de cara. Um deles é a Santíssima Eucaristia, o próprio Senhor. Claro, tem que ser. Nada se faz sem o Senhor. Ou seja, a primeira realidade é o próprio santo sacrifício e o próprio Santíssimo Sacramento. Há um exorcismo maior do que o santo sacrifício da missa. O poder exorcístico da renovação, só que de forma incruenta, do sacrifício do Filho de Deus ao Eterno Pai sobre os nossos altares é uma coisa tão infinita, onde venceu o demônio naquele dia no Gólgota para sempre. Venceu o demônio, venceu o pecado e venceu a morte. Naquele dia, nosso Senhor venceu o demônio, venceu o pecado e venceu a morte. Imagine a renovação, só que de forma incruenta, do que ele operou ali. O exorcismo que produz no mundo. A graça que produz sobre o mundo. O bem que produz, o bem sobrenatural que produz sobre o mundo. Se o demônio precisa estabelecer o seu anticristo, o servo de seus servos, como mico, que aí é o contrário, é mico por quê? É o servo de seus servos, mas ele subjugará, dominará e imporá um jugo pesado a todos aqueles que são escravos de Satanás. Aqui que é o mico mais pesado ainda, porque o servo dos servos de Deus, o Papa, é o servo humilde, que dá a sua vida para cuidar do rebanho de Cristo. Agora, o servo dos servos de Satanás, Satanás é o anticristo por excelência, é claro, mas aquele que será, como mico, o seu vigário que fará suas vezes, ele subjugará e escravizará os demais servos do inimigo. Como? Cobrando caro o tributo deles, de subserviência e de incondicional fidelidade ao demônio. A fidelidade que não se presta a Deus, que não prestaram a Deus. A fidelidade que não deram a Deus, a obediência que não deram a Deus, através de sua Santa Igreja, o consentimento que não deram à fé católica, à moral católica, agora darão ao demônio através de seu servo, o anticristo. É muito doloroso isso, mas é real. Sob o pretexto de uma mentirosa liberdade, nós temos, sob o pretexto de uma mentirosa liberdade, nós temos as atrocidades que nós estamos vendo nos últimos tempos. Nosso país vizinho, ao aprovar o assassinato de crianças, sob o pretexto de uma mentirosa liberdade, parecia que estavam assim, celebrando o triunfo
uma vitória incondicional sobre tudo aquilo que lhes oprimia, quando exatamente ao contrário. Quando exatamente ao contrário. O que eu digo quando exatamente ao contrário? Se tornam escravos do inimigo. Se tornam escravos do inimigo. Não querem ser fiéis a Deus, não se curvam perante o Senhor, não se colocam em adoração a Deus, mas se prostram diante do inimigo sob a mentira, ao pretexto de uma falsa liberdade. Julgam que estão sendo livres, mas jamais foram ou serão tão escravos. Vamos um pouco mais. Primeiro deve surgir, então, o anticristo, o filho da iniquidade. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Está aí. Em nossos dias, essa profecia de São Paulo, essa palavra de São Paulo se cumpre. A olhos nus, diante dos nossos olhos, se cumpre abertamente. O mistério da iniquidade já está em ação. Já está avançando nas nações. Claramente, legislações inteiras, abortistas, antifamília, pró-gaysismo, pró-eutanásia, causando já um verdadeiro terror nas chamadas nações desenvolvidas. Nas chamadas nações desenvolvidas. Não sei qual o critério de desenvolvimento. Porque se o critério de desenvolvimento é uma falsa liberdade para matar as crianças nos ventres maternos. Se o critério de desenvolvimento é uma falsa liberdade para denunciar os pais que estão tentando educar de forma correta e justa, quando não permitem, não vão deixar que os filhos sejam manipulados e tenham seus cérebros lavados pelo Estado e pelo sistema educacional vigente. Como é o caso agora da Escócia, Nova Zelândia, Irlanda, agora a Inglaterra, que as crianças estão sendo motivadas, estão sendo conduzidas à mudança do sexo, elas estão sendo motivadas, estão lavando o cérebro, estão lavando a cabecinha dessas crianças. E quando elas chegarem em casa e comentarem com os pais, e os pais impactados reagirem positivamente contra essa maldade, é para essas crianças voltarem ao colégio e denunciarem seus pais, que serão presos, serão levados presos, e o Estado vai assumir essas crianças. Olha o que eles estão preparando. Olha o tamanho do que eles estão preparando. De tal maneira que legislações inteiras, o anticristo, você ouviu São Paulo, porque o mistério da iniquidade já está em ação. Já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Por que os dois obstáculos, o desaparecimento daquele, de quem? Do kateron. Kateron, a palavra grega, significa obstáculo. Serve tanto para o mistério do Santo Sacrifício, para a Santíssima Eucaristia, só que o Santíssimo Sacramento e o Santo Sacrifício não podem desaparecer em definitivo. Não tem como. Vão ser mitigados, vão ser tolhidos, vai se tentar suprimir a todo custo, fechando as igrejas, não permitindo que se celebre, mas nas catacumbas haverão sacerdotes celebrando.
Nos porões haverão sacerdotes celebrando, que estarão dispostos a dar a vida, se for preciso, sustentados pela graça de Deus, com a virtude da fortaleza. Mas não há como fazer a supressão incondicional do santo sacrifício e, por consequência, da Santíssima Eucaristia. Então, o desaparecimento total do santo sacrifício da Santíssima Eucaristia não vai existir, é impossível. O cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, até o fim do mundo, até a volta do Senhor, vai se diminuir o número de renovações do sacrifício incruento. Será num número certamente muito menor, porque teremos um número de sacerdotes muito menor celebrando, porque escondidos, porque acuados, porque perseguidos. Agora, por isso que teria que ser também um personagem histórico, ungido de Deus, de dentro da sua casa, da sua nova e definitiva raça eleita, de sua igreja, e que tivesse uma autoridade, um peso únicos para enfrentá-lo e ser o instrumento de detenimento. Aí aponta para Bento XVI? Sim. Historicamente, o personagem que identifica o obstáculo aponta para Bento XVI? Me parece que aí não há dúvida alguma. Porque aqui agora já gera uma outra realidade. Retirado, suprimido esse obstáculo, avançará a agenda do anticristo num passo rápido, irrefreável, e vai se cumprir o que foi dado pela profecia. Entendem como os dois mistérios, como as duas realidades estão lado a lado? Claro que o que detém e vai deter o anticristo sempre será o mistério do Filho de Deus renovado, da entrega do Filho de Deus, do sacrifício do Filho de Deus renovado sobre os nossos altares. Mas não tem como haver o desaparecimento desse sacrifício, do sacrifício, totalmente. Por isso que vale e tem peso olhar para um personagem histórico concreto, identificado com um nome, com um homem, com um servo de Deus, ungido por ele, que é uma coluna inquebrantável, que estará entre a casa de Deus, a raça eleita, a nova raça eleita, e o anticristo. O texto avança. O texto avança, depois vocês podem continuar. Agora, eu quero que vocês vamos avançar um pouco mais. Até a profecia de Daniel, que já passamos. Estamos na última semana de Daniel, a última parte deste tema. Capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Toda a relação com a 2 Tessalonicenses 2, 1 e seguintes. Daniel 9, 27. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Lembrem-se que eu expliquei na segunda live desse tema que uma semana é composta de 7 tempos e cada tempo é um ano. A última semana de Daniel é o tempo da grande tribulação, os 7 anos. E no meio da semana, depois revejam a live número 2, está tudo lá. No meio da semana, portanto, com 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Portanto, com 3 anos e meio,
do início de tudo isso, para cessar o sacrifício. Vejam que houve um corte escatológico no final da 69ª semana. Por quê? Porque terminou ali o tempo do povo judeu. Porque se renovou, septuplicado o tempo do castigo, conforme a profecia de Ezequiel, e também explicamos bem isso, bem detalhado na live segunda, e começava o tempo da Santa Igreja, houve um corte, mas quando Israel fosse recongregado, seria reassumido esse tempo, ou se quiserem, a conclusão do tempo do castigo, e então nós caminharíamos em direção à 70ª semana. De tal maneira que, no meio desta 70ª semana, desses 7 anos, será a supressão do sacrifício. Dentro desta geração, seja remontando a recriação de Israel, seja remontando a profecia de Garabandal. Tanto uma como a outra. Tanto uma como a outra. Nós temos a certeza de que aquela geração veria, uma geração bíblica começada em 48, então 2017, 2018, ou 2027, 2028, ou a partir da última aparição de Garabandal, aquela geração que já existia ali, sendo crianças, teria que chegar aos 70 anos, ali pelo perímetro de 2025, 2024, 2026. Tudo se encaixa perfeitamente, é impressionante. Avança. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Daniel aqui fala da profanação do Santo dos Santos, o Sancta Sanctorum, o Kadosh Kodeshim, aquela câmara sagrada que já falamos tanto, onde ficava o altar da propiciação, com a arca da aliança embaixo, com as 2 tábuas de pedra contendo o sagrado decálogo, o cântaro com o maná e o cajado, a vara de Arão. Quando Antíoco profanou o templo, Antíoco foi um tipo de anticristo, com minúscula, mas foi. Ele solapou tudo o que havia de sagrado lá. Ele mandou entronizar no Santo dos Santos um ídolo, o ídolo grego de Zeus do Olimpo. Foi dolorosíssimo. A isso se deu o nome de a primeira abominação da desolação. Mais tarde, Herodes mandou matar um porco dentro do Santo dos Santos. Olha em que pé as coisas foram. Mas, guardando aqui Antíoco, isso era o século II, mais ou menos 175, 180, 170 a.C. Mais ou menos 175, 170, 180 a.C. Esse rei iníquo, ímpio, que tem tudo a ver com os reinados descritos pela própria profecia de Daniel, ele vai manchar, ele vai macular o templo e vai dar uma imagem profética do que significará a abominação da desolação.
Porque Daniel dirá que quando no templo de Deus for entronizada a abominação da desolação, eis que chegou o tempo da ira do Senhor e da grande tribulação. Para vocês rezarem e pensarem um pouco. Vamos já para Daniel 11:31. Daniel 11:31. Quando a abominação da desolação for entronizada no templo de Deus, é o sinal. Veja, não fala-se de datas, e jamais a Santa Igreja falará de datas. Nós estamos fazendo aproximações, aprofundamentos aqui em cima dos sinais. Os sinais, sim, mas podem ver que não há primazia das datas. Há primazia dos sinais, porque os sinais o Senhor permite. Está aqui. É esse, sim, o sinal. O ídolo de Pachamama, dentro da sé de São Pedro. Quem imaginaria uma coisa dessas? São Pedro, o primeiro entre os apóstolos, aquele escolhido por Cristo para ser a rocha sobre a qual ele fundou sua igreja, que morreu martirizado para testemunhar o senhorio de Jesus, para honrar o santo sacrifício do altar com seu sangue, para proteger o evangelho. Ver acima do seu túmulo, onde ali está a sua sé, embora a cátedra de Pedro esteja em São João de Latrão, a cátedra espiritual não. Mas muito bem, a sé de Pedro, quer dizer, o nosso lar, a casa por excelência dos católicos, ter ali entronizado durante o sínodo da Amazônia a abominação da desolação. Mas é óbvio, não quiser ver, não veja. Mas ali é o marco arregalado, o marco a olhos nus, o marco diante de todos nós. Não tem como. O que aconteceu naqueles dias, durante o tal sínodo da Amazônia, foi o que Daniel havia profetizado quase 2.600 anos antes. Quase 2.600 anos antes. É impressionante. Aí Daniel 11:31. Tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza, farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Está aqui, claramente. No meio do tempo, no meio da semana, no meio dos 7 anos, uma aliança com todas as nações. Faz pensar muito na ONU também, não? E quem a dominará? Uma aliança entre todas as nações, presidida pelo devastador, comandada pelo devastador, e no meio dessa semana suprimirá o santo sacrifício. Daniel 12:11. Daniel, capítulo 12, versículo 11. Agora, Daniel, capítulo 12, versículo 11. Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo, o único holocausto perpétuo é o santo sacrifício da missa. Porque Daniel sabia que aquele holocausto do Antigo Testamento chegaria ao seu fim.
Profeticamente ele tinha um entendimento. Só um holocausto. Só um. Perpétuo, o de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua oferta de si mesmo ao Pai, pela nossa redenção e salvação, para nos retirar das garras de Satanás, depois se dar a nós para nos levar ao céu, nos configurando a Ele. Esse é o holocausto perpétuo. O antigo não seria, terminaria, chegaria ao seu fim. O antigo não seria. Então, desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação do devastador, correrão 1290 dias. Sabe quantos são 1290 dias? 3 anos e meio. No meio da semana. Semana, 7 tempos. Cada tempo vale 1 ano. 7 anos, no meio da semana, a supressão do santo sacrifício. Quanto tempo desde a supressão até a consumação de todas as coisas? Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo, será suprimido no meio da semana, no meio dos 7 anos. Portanto, aos 3 anos e meio do início de tudo. E quando for estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão 1290 dias. Então, mais 3 anos e meio, até que se cumpra todo o tempo. A última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. No meio, a supressão do sacrifício. O que será a supressão? A proibição, uma nova falsa religião, endossada pelo falso profeta, a proibição dada pelo impostor, pelo anticristo, pelo anticristo, endossada pelo falso profeta, que vai dizer que agora há uma nova religião que operou o que a anterior não conseguiu, e apontará para o novo falso Messias. E aí, a partir daí, mais 3 anos e meio, completando 7 anos da última semana de Daniel. Perfeitamente, os 1290 dias. O que vai ser isso no concreto? Nenhum de nós viu. Mas com certeza será muito doloroso. São Mateus 24:15. São Mateus 24:15. Aqui é nosso Senhor falando. São Mateus, capítulo 24, versículo 15. São Mateus, capítulo 24, versículo 15. Vamos um pouquinho mais, tá bem? Na sexta eu não consegui fazer, então é sempre uma forma também de retirar o atraso. São Mateus, capítulo 24, versículo 15. Nosso Senhor, quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, está aqui. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel. A abominação da desolação foi estabelecida no lugar santo? Historicamente, sim. Não vai ser. Já foi. Olha, eu conversei com muitos sacerdotes amigos
conversei com, com gente de fé. Não há um que não entenda isso. Tenho certeza. Não há um que não tenha essa certeza. Que já foi estabelecida a abominação da desolação. Quando na sede de Pedro se faz um culto pagão, de entronização de um ídolo pagão, não eram só, eram vários. O principal era a famigerada, a dita Pachamama, a deusa Mãe Terra, um ídolo equivalente a Vika, equivalente a Gaia, sei lá o que, equivalente a tantos outros ídolos pagãos. Ali, onde entronizado o verdadeiro Deus no Santíssimo Sacramento, no tabernáculo, ali onde está o sepulcro do primeiro entre os santos apóstolos. Uma coisa de louco. Não há um que não concorde que já tenha se entronizado a abominação da desolação. Qual que é a conclusão de vocês? É a mesma que a minha. E a mesma de tudo o que temos estudado e falado até aqui. O relógio escatológico avança, mas avança com força, e nós teremos de ser fiéis, ser fortes, ser confiantes, nos manter no nosso lugar. Fortes no Senhor. Confiantes no triunfo do Imaculado Coração de Maria. E o Cateron, eu vou voltar ao tema do Cateron. Fiquem tranquilos, numa live logo, viu? O obstáculo removido. Também diante dos nossos olhos. Ouvir Nosso Senhor falando nos mexe, porque o Filho de Deus é nosso Salvador. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel. Está tudo tão claro, tão transparente, tão evidente diante dos nossos olhos. Eu quero pegar esses últimos minutinhos e amanhã nós vamos ter a live de perguntas. Então aí só na quinta-feira eu vou retomar um tema. O tema da série Escatom, que vai avançar. Há vários, hein? Teremos as duas testemunhas, o dogma do triunfo do Imaculado Coração, o Cateron e muito mais. Mas muito bem. Abram no livro de Macabeus. Primeiro livro de Macabeus. Capítulo 2, a partir do versículo 15. Marquem bem direitinho. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, versículos 15 e seguintes. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, versículos 15 e seguintes. Mais um pouquinho só. Hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde e nós puxamos um pouquinho mais. Eu não passo das 10h30, tá bem? Já combino aqui com vocês que eu não passo das 10h30. Primeiro Macabeus, capítulo 2, versículos 15 seguintes. Também a este tema eu vou voltar na sequência. As duas testemunhas, o dogma do triunfo do Imaculado Coração, o Cateron, a resistência da raça eleita. O que acontece é que aquele rei ímpio que eu tinha falado no início dessa live, Antíoco IV, Epífanes, colocou o ídolo de Zeus, após ter profanado o templo o Santo dos Santos, mas ele era uma imagem do futuro. Aquela profanação histórica aos 4 níveis de leitura, não? A destruição de Jerusalém, a vinda do Filho de Deus e sua crucifixão, morte e ressurreição, a perseguição da igreja e a parousia no fim de tudo, no fim do mundo. Aquela profanação aconteceu. Aquela profanação se deu. Então,
não poderia ser repetida, mas ela era a imagem profética de uma muito maior que aconteceria no futuro. Onde? Dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Só para introduzir, diz assim: sobrevieram enviados do rei a Modim para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Depois nós vamos voltar a isso aqui. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhe os que vinham da parte do rei: possuís nesta cidade notável influência e consideração, teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado tu e teus filhos entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, acumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhes: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui só um detalhe, no versículo 21, a tradução fala de lei com maiúscula e mandamentos, não é a mesma coisa, padre? Não, aqui nós temos duas coisas distintas, que a lei é entendida como o decálogo e mandamentos como os preceitos do Deuteronômio. As mitzvot, a interpretação da lei. Tá bem? Só para que vocês entendam. Aqui está a resistência dos macabeus, uma imagem profética que os santos vão levar na santidade de vida à plenitude. Nos santos isso aqui foi levado à plenitude. Não há maior resistência do que a santidade de vida. Mas que nesses últimos tempos, e claro, com a primazia dos mártires, nesses tempos, nós vamos testemunhar. Cada um já vá rezando e pedindo luzes sobre quais as decisões que terão de tomar, mas que derivarão de uma fidelidade diária, silenciosa e nas pequenas coisas, porque só quando formos fiéis no pouco é que Deus os capacitará a sermos fiéis no mais. Amanhã, 21 horas, a live sobre perguntas. Prepare suas perguntas. Só vou pedir que sejamos muito objetivos. Todo mundo já venha anotadinho. E aí na quinta nós vamos continuar avançando com os temas escatológicos, para acompanharmos de muito perto o que estamos vivendo. Olha, estiquei um pouco mais hoje, mas precisava falar um pouco mais com vocês. E continuaremos. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propício de me alcançar o que vos rogo. Amém. Mãe do amor maravilhoso, rogai por nós, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora, para a live de perguntas. Deus abençoe.